Fala minha gente, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com um vídeo do curso de cálculo variacional. E se você está chegando agora, tem uma playlist aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição também do nosso curso de cálculo variacional. E neste momento nós já estamos na equação de Euler, que é a equação fundamental do cálculo das variações. E nesse vídeo específico vamos discutir sobre a continuidade de y duas linhas da derivada segunda da função que é a solução da equação de Euler. Então, se você quer entender melhor sobre a equação de Euler e sobre cálculo variacional, dê uma olhadinha aqui na playlist, tá bom? E o que eu vou falar nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou falar que existem algumas condições para que a derivada segunda da solução da equação de Euler seja contínua, tá? A gente vê que esse y de x, né, é a solução da equação de Euler. A equação de Euler nos dá uma equação diferencial de segunda ordem e tem algumas condições sobre essa derivada segunda, tá? Antes de já trazer o teorema aqui para vocês, eu vou apresentar um exemplo. Vamos minimizar um funcional aqui, tá? Vou trazer um exemplo para vocês e já vou mostrar um problema que ocorre nele, tá? Então já vou começar logo com esse exemplo prático e aí depois eu vou trazer o teorema para vocês. Então vamos lá, ó. Vamos pegar este exemplo aqui. Vamos considerar esse funcional j de y de x como a integral de menos 1 até 1 de y ao quadrado, 1 menos y', isso aqui tudo ao quadrado, tá? Vamos minimizar esse funcional, ou maximizar, vamos extremizar esse funcional, tá? A gente ainda não sabe se vai ser o máximo ou o mínimo a priori. E as condições de contorno é que o y em menos 1 seja 0 e o y lá em x igual a 1 seja igual a 1, tá? Então, você está aqui em menos 1, está em 0, vai até o 1. Então, você está aqui em menos 1, vai em 0 e o 1 vai dar 1, tá? Então, você tem uma curva aqui. Beleza. Então, vamos lá para a nossa equação de Euler, para esse funcional, tá? Então, a nossa equação de Euler é a derivada da parcial de f com relação ao y' menos a parcial de f com relação ao y, igual a 0, tá? Quem é esse f? Este f é quem está aqui dentro aqui, né? Esse aqui é o f de x, y e y', tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, vamos derivar aqui com relação a y', tá? Então, vou segurar esse d de x aqui. Vamos derivar o integrando aqui com relação a y'. Então, esse y quadrado aqui, ele é constante, tá? Então, regra da cadeia, vem o 2 para frente. Vem o 2 para frente. 1 menos y', vezes a derivada do que tem aqui dentro. Derivada do que tem dentro com relação a y' vai dar menos y'. Então, vamos lá. Vem o 2 para frente. Então, dá 2y quadrado. 1 menos y', vezes a derivada do que tem aqui dentro. Boto um menos aqui. Beleza? Aí, agora eu vou derivar com relação a y. Para derivar com relação a y, tá tranquilo, né? Porque y' vai ser constante. Então, vem só esse 2 aqui para frente. Então, menos 2y, 1 menos y' ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? E aí, vamos lá. Agora, aqui para derivar com relação a x, vamos tomar cuidado, porque é uma derivação implícita, tá? Vamos abrir esse parêntese e abrir esse outro parêntese aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, d de x de menos 2y quadrado, esse vezes esse, e esse vezes esse, mais 2y ao quadrado, y'. Aí esse daqui, 2y
quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Gente, aqui a gente já percebe que esta equação diferencial vai ser não linear. Olha só, né? Você tem uma derivada ao quadrado. A gente já vê que nós vamos ter uma equação diferencial ordinária não linear, tá? Então, vamos ter que tomar um certo cuidado para resolver. Muito bem. Agora, vamos calcular essa derivada aqui. Agora, eu vou derivar com relação a x. Então, nós temos aqui uma derivação implícita, tá? Então, vamos lá. Como eu derivar isso aqui com relação a x, y², vem um 2 para frente. Então, aqui vai ficar 4y vezes a derivada do que tem dentro da potência, y'. Então, fica 4y, y'. Esse daqui, aí tem uma regra do produto aqui, tá? Então, eu vou segurar esse 2. Aí vem derivada do primeiro, derivada de y². Vem o 2 para frente, 2y, y'. Derivada implícita. Mais o primeiro... derivado do primeiro vezes o segundo, né? Então, falta um outro y' aqui, então fica y'². Tá? Aí, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai dar y 2 linhas. Tá? Beleza. Aí, vamos distribuir aqui. Menos 2y mais 4y, y', menos 2y, y'². Beleza. Vamos só organizar isso daqui, que algumas coisas vão se cancelar, tá? Então, eu tenho 4y, y', mais 4y, y'², esse vezes esse. Agora, esse com esse aqui, mais 2y², y 2 linhas. Vamos repetir esse resto aqui. Menos 2y mais 4y, y', menos 2y, y'². Isso aqui é igual a 0. Tá? Pronto. Olha só o que a gente já pode cancelar aqui. A gente já pode cancelar esse 4y, y' com esse aqui, ó. Menos e mais, né? Então, eu já posso cancelar este com este aqui. Tem mais algum? Tem não, né? Não tem. Esse com esse aqui, ó, eu vou somar. Então, vai ficar menos 4 mais esses dois, vai dar 2y, y'², tá? Peguei esse e esse. Mais 2y², y, 2 linhas, menos 2y igual a 0. Esse 2 aqui pode ir-se embora, né? Com esse 0 aqui, passa dividindo. Então, nós chegamos na equação de segunda ordem. Y², y 2 linhas, mais y, y'², menos y igual a 0. Então, esta é a equação diferencial que a gente tem que resolver, tá? E aí já vem agora os detalhes, né? Olha só, aqui é uma equação não linear, tá? Pois eu tenho y'², beleza? E, gente, uma coisa que a gente já pode pensar aqui é que eu posso colocar o y em evidência aqui. Então, veja só, se eu colocar aqui o y em evidência, vou ter y, aí aqui vai ficar y vezes a sua derivada segunda, mais a derivada primeira ao quadrado, menos 1 igual a 0. Tá bom? E nós temos, no caso, agora, direto, uma solução de que y igual a 0, tá? Então, nós temos y de x igual a 0 e a outra, essa daqui. Y, y' mais y² menos 1 igual a 0. Temos essas duas soluções. Beleza. A solução trivial, ela não satisfaz a nossa condição de contorno. A solução trivial, tudo bem que ela satisfaz esta condição aqui. Porém, essa daqui ela não satisfaz. Tá? Então, ela não vale. Então, essa daqui ela não satisfaz as condições de contorno. Tá? Aí temos essa equação aqui para resolver. Tá? Vou dizer aqui, gente, eu já resolvi em um vídeo separado
esta equação aqui, diferencial, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E tem lá, dê uma olhadinha, dá uma pausa aqui, veja o outro vídeo e a gente resolve ele passo a passo, essa equaçãozinha aqui, tá? Então, para esse vídeo aqui não ficar extremamente grande, eu separei naquele outro vídeo, tá? E qual é a solução que a gente obtém lá? Eu vou escrever aqui a solução. A equação é y, duas linhas, mais y' ao quadrado, menos 1, igual a zero, tá? A solução geral desta equação diferencial de segunda ordem, não linear, por conta disso daqui, tá? Dá para resolver, sim, sem ser numericamente, viu? Dá para resolver, sim. A solução é y de x igual a mais ou menos a raiz de x quadrado mais 2 vezes uma constante vezes x mais outra constante. São as constantes de integração, tá? E eu repito que tem um vídeo que eu faço a resolução dessa equação diferencial e chega nela aqui bem direitinho, tá bom? E aí, então, vamos para a condição de contorno, tá? Vamos aplicar nossas condições de contorno aqui. A condição de contorno é que y de menos 1 igual a zero, tá? Desta condição aqui, quando x for menos 1, então a gente vai ter o seguinte, mais ou menos raiz de 1, que é 1 ao quadrado, menos 2a mais b, isso aqui é igual a zero, tá? A outra condição de contorno é que y de 1 igual a 1, tá? Então, aqui a gente vai ter que mais ou menos raiz de 1 mais 2a mais b igual a 1. Beleza, tá ótimo. Agora aqui a gente consegue encontrar as equações, as constantes de integração, a e b. Se a gente elevar ao quadrado, eleva esse ao quadrado, esse mais ou menos aqui vai embora, né? Então, aqui, ó, elevando ao quadrado, o que que nós vamos ter aqui? Só que tem dentro da raiz, 1 menos 2a mais b igual a 0, 1 mais 2a mais b igual a 1, tá? Se nós somarmos, cancela esse com esse, né? O que que a gente vai ter? Somando, né? Vai ficar 2, cancelam aqui, mais 2b igual a 1, tá? Quanto que é o b? Menos meio. Beleza. Agora, subtraindo, quando nós subtrairmos, né? Cancelam-se esses b's, esses se cancelam, então vai ficar esse menos esse. Vai ficar, posso fazer esse menos o outro, para somar, tá? 4a igual a 1. Tá? Então, o a é 1/4. Tá? Beleza, achamos. E agora, nós vamos ter que a nossa solução, y de x, vai ser mais ou menos x quadrado mais meio de x menos meio. Tá bom? E aí eu posso racionalizar aqui, né? E tirar esse meio daqui. Quando eu tirar esse meio, ele sai 1 sobre a raiz de 2, na verdade? Então, ele vai ficar, ó, mais ou menos 1 sobre a raiz de 2, raiz de 2x quadrado mais x menos 1. E aí eu posso racionalizar isso daqui. Então, o extremo deste funcional será mais ou menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2x2 mais x menos 1. Beleza. Esta é a solução da equação, tá? Que é o extremo do funcional j que a gente colocou aqui. E aí o seguinte, se aqui for menos, tá? Ele não vai satisfazer a nossa condição de contorno em x igual a 1, tá? Quando x for igual a 1,
e aqui for menos, isso aqui não vai dar 1, tá? Só vai dar 1 a positiva, tá? Então, nós vamos ter aqui y de x vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2x2 mais x menos 1. Beleza? Porque essa com sinal negativo não satisfaz a condição de contorno em x igual a 1. Tá bom? Aí, olha só. Beleza, você pode pensar, resolvi o meu problema. Achei o extremo do meu funcional. O extremo do funcional é este daqui. Satisfaz as condições de contorno, porque em x igual a 1 vai dar 1, né? Vai cancelar aqui. E em x igual, porque vai ficar raiz de 2, né? Ó, cancela, vai ficar 2 sobre 2. E em x igual a menos 1, vai ficar esse, aqui vai dar 0. Beleza. Vamos olhar para o gráfico dessa função. Aí onde está a grande questão, tá? Aí onde está todo o problema que a gente está abordando nesta aula. Veja o seguinte, esta equação aqui, tá? Esta curva, aqui é 1 e aqui também vai ser 1. Tá? Então, ela vai passar nesse ponto aqui, tá? E em menos 1 é 0. Então, eu vou pegar aqui o menos 1 e vai passar aqui, tá? E esta curva aqui é o seguinte, bem aqui é meio, ela sai daqui e sobe assim, tá? É uma função raiz quadrada e vai subindo aqui. E deste outro lado, ela vai embora para cá. Tá? E ela satisfaz a condição de contorno. Tá? Aqui é 0 e aqui é 1. Porém, o que acontece? Olha esse buraco aqui. Tá? A gente tem uma função que não é contínua. Certo? Apesar dela ser solução da equação diferencial, e ela satisfazer as condições de contorno, mas aqui dentro, ó, não é definido, né? O meu problema, o meu funcional está de menos 1 a 1. É a integral de menos 1 até 1. Aqui ela existe, ó, só nesse pedacinho, mas esse resto todo aqui não existe. Então, é uma solução que não presta, tá? Uma solução que não vale pra gente, tá? E aí, qual é o grande problema? E agora? Como é que eu faço, né? Eu tive todo um trabalho enorme, porque resolver essa equação diferencial não é fácil, viu? Dá um trabalhinho. Então a gente tem um grande trabalho aqui para chegar numa solução que não é válida, né? E aí, como é que eu sei se vai ter essa característica ou não? Isso aqui não quer dizer que vai acontecer toda vez que a minha equação diferencial for não linear. Nada disso, tá? Não é essa a questão. Se a minha equação diferencial for não linear, pode ser que tenha solução que minimize o seu funcional bem direitinho, tudo ok, tá? Não é este o caso aqui. Não é, a culpa não está na não linearidade da equação diferencial. Então você pode se perguntar, poxa, professor, tem como eu saber a priori se eu vou cair nesse tipo de problema para não ter que resolver essa equação diferencial, já que vai me dar um grande trabalho? Tem sim, tem um teorema para isso, tá? Mas antes desse teorema, vamos mostrar qual seria a solução para esta equação. Bom, a solução para este problema de extremização do funcional, a solução da equação diferencial é essa. Vamos ver qual é uma solução admissível. Vamos lembrar qual é o nosso funcional aqui. Nosso funcional J, ele é integral de menos 1 até 1, y ao quadrado, 1 menos y' ao quadrado dx. Tá? E aí, o que você pode perceber daqui? Que a minha função y, ela tem que ser de classe C1, tá? Porque eu estou exigindo a derivada primeira. Então, ela tem que ter derivada primeira contínua.
aqui. Então, ela é de classe C1 no intervalo de -1 até 1. Essa é a nossa condição. Então, como essa é a exigência mínima, vamos atrás de uma solução que tenha derivada primeira contínua. Pode ser a mais simples possível, uma solução linear por partes. É a mais simples possível aqui. E aí é o seguinte, gente, como a exigência é de que a solução y seja pelo menos de classe C1, ou seja, ela tenha pelo menos a derivada primeira contínua no intervalo de -1 a 1, né? Desculpa, aqui de -1 até 1. Vamos pegar o caso mais simples possível, que é a função linear por partes, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui qual é a nossa equação. A equação é y², y duas linhas, mais y² menos y igual a zero, tá? Esta é a equação resultante da equação de Euler. Beleza. Uma solução que satisfaça esta equação e seja linear por partes é a seguinte. Nossa condição de contorno, vamos lembrar, né? Y de -1 é 0, y de 1 é 1. A gente pode pegar a solução trivial, se o nosso x estiver entre -1 e 0, tá? Passou do zero, ela passa a ser a função apenas x, tá? Vou já mostrar que ela satisfaz aqui. Se x for maior do que zero. Então, aqui vai ficar maior que zero, x vai até 1, tá bom? Veja que satisfaz a condição de contorno, porque em x igual a -1 dá 0, tá aqui. Em x igual a 1, x vai ser 1, dá 1. Satisfaz a condição de contorno, tá? E aí, esta solução, ela é assim, ó. Deixa eu fazer aqui um gráfico dela. Aqui o nosso x, aqui o nosso y. Em -1 vai marcar 0, em 1 vai marcar 1 aqui. Beleza. Então, esta solução, ela vai ser 0 aqui. Chegou aqui, vai ser essa retinha bissetriz aqui. Tudo bem. Aí essa aqui eu vou chamar de y barra, tá? Para diferenciar. Essa aqui vai ser a y barra de x, tá bom? E é o seguinte, esta solução satisfaz, sim, as condições de contorno e a equação diferencial. Veja, quando x estiver entre -1 e 0, a solução vai ser 0. Então, vai ficar 0, 0, 0, igual a 0. Beleza. Quando o x estiver entre 0 e 1, satisfaz a condição de contorno. E o que acontece? X, aqui vai ficar a derivada segunda, 0. Pá. X, o y vai ser x vezes a derivada primeira. A derivada de x é 1. Vai ficar x vezes 1 ao quadrado, x. Menos x. X menos x, 0. 0 igual a 0. Satisfaz, tá? Ela satisfaz a equação diferencial. Então, essa aqui é uma solução, tá? E aí é o seguinte, ela, beleza, minimiza o funcional J. Minimiza ou maximiza, a gente ainda não chegou nesse ponto. Ela extremiza esse funcional J, tá? Ela é um extremo desse funcional. E aí, qual é o título da nossa aula aqui? Sobre a continuidade da derivada segunda. O que aconteceu? A derivada segunda não é contínua aqui, certo? Ela não é... Aqui você já vê que a função, ela nesse pontinho aqui, ela já não vai ter uma derivada segunda definida aqui, tá? Porque aqui já vai ter problema na derivada por conta dessa quina aqui, desse bico, tá? E aí vem a questão, por que isso acontece, tá?
Como eu vou saber se um determinado funcional não admite um extremo que tenha derivada segunda contínua, tá? Que tenha derivada... Porque, veja, se a gente for resolver a equação diferencial direto, o que aconteceu? A solução, ela não está definida dentro do intervalo aqui, né? Não acontece, não está definida. Em consequência também disso é de que a derivada segunda não existe aqui. Porém, agora a função ela é contínua. Tá? A solução ela vai ser contínua, ela vai existir. Porém, a derivada segunda aqui não será contínua. Não tem derivada segunda nesse ponto, né? Não tem derivada segunda. Se você derivar essa função aqui 2 vezes, dá zero, né? Vai ficar tudo igual a zero, né? E vai ter problema nesse ponto. E aí o que acontece? Isso se deve pelo fato de que a derivada segunda deste funcional f aqui, né? Isso aqui é o nosso f, tá? A derivada segunda desse funcional com respeito ao y' é zero, tá? Quando isto acontece, este é o teorema que eu vou já enunciar para vocês. Quando isso acontece, vai dar esse problema da continuidade da derivada segunda. Então, primeira coisa que você pegar um funcional aqui, você vai olhar o que tem aqui dentro do integrando. Se a derivada segunda com relação ao y', derivada segunda com relação ao y' for zero, vai dar esse problema, tá? Então não adianta nem ir atrás de resolver a equação diferencial, seja ela não linear ou linear, tanto faz, não vai, porque vai dar problema, tá? Vai ter esse problema. Então, vou mostrar para vocês esse teorema. Ah, mas antes disso, vamos só verificar isso aqui, ó. Eu tenho o meu f, tá? Ele é y² 1 menos y' ao quadrado, né? Vamos calcular a derivada segunda, tá? Então, eu tenho df dy', que nós já calculamos, né? Inclusive, é menos 2y mais 2y² y', certo? Vamos derivar de novo. Quando eu derivar de novo aqui, derivada segunda de f com relação ao y', ó, aqui zero e aqui vai ficar 2y². Opa, 4, né? 2y². 2y² aqui. Beleza. E aí, onde é que está o problema aqui? O problema está em o y, ele está de menos 1 até 1, não é verdade? De menos 1 até 1. Cadê o problema? O problema está no zero. Por quê? Quando for zero, essa derivada dá zero. E é onde está o probleminha, tá? O problema está aqui no zero. Então, se a derivada segunda desse f for zero em algum ponto aqui dentro, vai dar problema. Tá? Vai ter esse problema. A derivada segunda não vai ser mais contínua. De fato, vamos explorar ainda mais. Vou trazer ainda mais. Cadê a nossa equação diferencial? A equação diferencial que nós resolvemos foi y², y² mais y'² menos y igual a zero, né? Esta aqui é a equação diferencial. Beleza. Aqui, y já vai ser diferente. O y igual a zero não satisfaz a condição de contorno, né? A gente já viu, né? Então, y é diferente de zero. Por quê? Y igual a zero, quando der lá no 1, não vai dar 1. Então, não satisfaz. A gente já viu isso aqui. Então, como y é diferente de zero, o que vai acontecer? Eu vou ter y² mais y² menos 1 igual a zero. Olha aqui o problema na derivada segunda. Vamos isolar a derivada segunda. A derivada segunda vai ficar, passa esse 1 para lá, vai ficar 1 menos y², tudinho sobre y. Né? Fica tudo sobre, sobre y. E aí o que acontece? Em nenhum momento o y pode ser zero.
tá? Em nenhum momento o y pode ser zero. Então, se o y for zero, vai dar problema, tá? Exatamente o que acontece aqui, né? Se o y for zero, isso aqui vai dar zero. E eu não posso ter uma divisão por zero. Tudo bem que o y é diferente de zero. Então, o que acontece? De menos 1 até zero, pode ser igual a zero. Mas de 0 até 1 vai dar problema. Então, naquele zero, você não vai ter uma continuidade desse y', porque era uma função, depois passou a ser outra e vai ter este caso, tá? Então, eu tentei explorar o máximo, né, apertar bastante este exemplo para poder mostrar para vocês esse problema da continuidade da derivada segunda, tá? Vou mostrar o teorema agora. Eis o teorema aqui, tá? Então, vocês dê uma pausa, copie aqui no caderno de vocês, tá? É o seguinte, seja y uma solução da equação de Euler, tá? Uma soluçãozinha da equação de Euler, que vai dar aquela equação diferencial, com as condições de contorno, y em x igual a é ya, y em x igual a b é yb, ou seja, é um extremo desse funcional integral, tá? A gente sabe que o extremo desse funcional satisfaz a equação de Euler, tá? Esse y é a solução dessa equação de Euler. Se esse f possuir derivadas parciais de segunda ordem contínuas, tá? Então, a função y de x terá derivada segunda contínua em todos os pontos onde d2f dy' né? Derivada segunda com relação ao y' for diferente de zero, tá? O que aconteceu no exemplo que eu mostrei para vocês? Em x igual a zero, isso aqui zerava. Então, a solução da equação de Euler não tinha derivada segunda, tá? Não tinha derivada de segunda ordem contínua em x igual a zero, porque essa derivada segunda se anulava em x igual a zero, tá? Vamos provar esse teorema. A prova é bem simples, tá? E fica bem entendido isso. Vamos demonstrá-lo aqui. Vamos lá. O que nós temos dentro da integral, do funcional integral, esse f, vai depender de x, de y e de y', tá? Vamos tomar o incremento. Primeiro vamos fazer a função f y', tá? Essa f y' é na notação de de índice aqui, de subscrito, é a parcial de f com relação ao y', tá? Vamos pegar esse pedacinho aqui. Aí eu vou tomar um incremento, tá? Dele aqui. O incremento, tá? Das três variáveis. Tá? Então, para esse incremento, vai ser delta f y', tá? Vai ficar x mais delta x, y mais delta y, y' mais delta y'. Então, vai ficar f de x mais delta x, y mais delta y, y' mais delta y', tá? E eu vou subtrair, claro. Aqui é f, é a derivada, tá bom? É o f y'. Menos o mesmo f y' de x, de y e de y'. Vamos tomar esse incremento aqui, tá? Esse incremento a gente sabe lá do cálculo 3, tá? Lá do cálculo de várias variáveis, ele vai ser parcial de f com relação a x, tá? Parcial de f índice y', ou seja, essa funçãozinha aqui, essa derivadinha aqui, tá? Delta x, tá? Mais parcial deste daqui com relação a y, delta y, mais parcial desse daqui, delta y'. Tá bom? Aí o seguinte, eu preciso colocar um detalhezinho aqui para o que eu estou escrevendo fazer sentido. Eu vou chamar isso aqui, vou colocar uma barrazinha aqui assim, para quê? Lembra lá do cálculo 3 que quando você calcula essa diferencial, isso daqui vai ser a derivada parcial, em algum ponto
intermediário ali do domínio, né? Em algum ponto intermediário. Então, isso aqui está sendo calculado em certas curvas intermediárias próximas a y de x, tá? Então, eu tenho aqui a minha curva x, y, tenho aqui a minha curva y de x, e isso daqui é calculado em qualquer curvazinha próxima aqui, tá? Pode ter essa, pode ter essa outra curvazinha aqui, qualquer outra curvazinha aqui próxima, tá? No sentido de proximidade que a gente já viu nos primeiros vídeos dessa playlist, tá? Lá no começo do nosso curso. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu tenho um incremento aqui, eu vou dividir todo mundo por ΔX e depois eu vou tomar o limite em que ΔX tende a zero, tá? Então vamos dividindo por ΔX, vamos dividir por ΔX aqui, tá? Então eu vou ter ΔFy' sobre ΔX vai ser parcial de Fy' com relação a x, ΔX, ΔX, tá? Vou dividir todo mundo aqui por ΔX. Mais parcial, a barrinha, né, para diferenciar ali, de Fy' com relação a y, ΔY sobre ΔX, mais parcial de Fy' com relação ao y'. Você já tá vendo que isso aqui vai dar a derivada segunda, né? Aquela derivada segunda que eu vinha falando, né? Com relação a y', tá? Então aqui vai ficar ΔY' sobre ΔX, tá? Beleza. Aqui já tem uma coisinha boa que este ΔX, né? Vai-se embora com esse. Tudo bem? E aí eu vou tomar o limite quando o ΔX tender a zero, tá? Então, no limite em que este ΔX tender a zero, tá? O que nós vamos ter aqui? Vai ficar, ó, limite de ΔFy' sobre esse ΔX. Quando o ΔX tender a zero, vai ser... Isso aqui já cancelou, né? Vai ficar só o limite de quando o ΔX tender a zero sobre o ΔX aqui, né? Não tem mais ΔX, inclusive. Não tem nenhum problema aqui. Limite quando esse ΔX tender a zero dy aqui, ΔY sobre ΔX e o outro também. Limite quando o ΔX tender a zero, parcial de F aqui, com relação a Y', ΔX aqui. Pronto. Taquei o limite aqui na equação. Aí é o seguinte, gente, ó. Fy' é contínuo. Por hipótese. Até é uma hipótese que a gente tem que ter que fazer aqui no começo. Se eu já estou fazendo esse incremento sobre essa função aqui, a gente já vai assumir que isso aqui seja contínuo. Tá? O nosso exemplo anterior era assim. Você derivou f com relação ao y', é contínua. Como ela é contínua, já por hipótese, tá? O que vai acontecer? Quando o ΔX tender a zero, isso daqui vai ficar a derivada segunda de f com relação ao y' e com relação a x. Aqui não tem ΔY, então vai dar o próprio df'y' dx. Pá. Aqui, o ΔY, ΔX. Então, isso daqui não tem ΔX aqui, então eu vou pegar o limite desse aqui com esse aqui, ó, vai ficar y' de x. Quando eu vim para cá, ó, esse aqui não tem ΔX, o ΔX está aqui. Quando eu tomar o limite quando o ΔX tender a zero, vai ficar a derivada de y'. Então, vai dar y duas linhas, tá? Então, o que acontece? Esse daqui vai ficar d2fy, vai ficar df'y dx, tá? Eu tô fazendo ΔX tender a zero. Esse daqui vai continuar.
tá? Ele continua aqui. Esse daqui, quando eu pegar esse com esse, ele vai ficar... Já vou escrever logo aqui, tá? Igual. Ele vai ficar dfy' de y, isso aqui vai ficar y' de x. Tá bom? Aí aqui também eu vou pegar esse com esse, tá? Isso aqui é o y', parece ficou cortado, né? Aqui, mais dfy' aqui. E isso daqui vai ficar y 2 linhas de x. Beleza. E aí, o que acontece? A gente pode cancelar, né? Ó, esse com esse. Aqui é tudo nessa barrinha aqui, né? Então, eu posso cancelar esse com esse, ó. Cancelo e cancelo. Aí, veja só, tem mais, né, ó. Isso aqui, ó, derivada com relação a y de f, y'. Então, isso aqui vai ser a derivada segunda de f com relação a y, y', tá? Essa derivada parcial mista. Que a gente pode até escrever assim, né? f, y'. Pode escrever assim também, tá? E esse daqui, aqui apareceu o que eu estava dizendo, ó. Isso aqui vai ser a derivada de f com relação a y', derivada segunda. É aquele que eu falei, né? Então, esse aqui pode ser o f, y'. Chegamos à seguinte equação. Isso aqui, ó, zerou, né? Então, a gente vai ter f, y', derivada segunda da solução, tá? Mais aqui f, y', derivada primeira igual a zero, tá? O que acontece? Acontece que isto daqui tem que ser diferente de zero, tá? Então, como eu tô colocando aqui, ó, isso aqui vale para qualquer curva nas proximidades da solução. É exatamente no nosso exemplo, aquele caso, quando x igual a zero, tá? Quando x era igual a zero. Então, era uma curvazinha específica que tinha aquele problema, tá? Então, o que acontece? Esse bicho aqui não pode ser zero. E se esse aqui for zero, você não vai ter uma derivada segunda, você não vai ter uma equação de segunda ordem, tá? A gente vê isso lá das EDOs. Então, nós temos aqui que o y 2 linhas de x vai ser menos a derivada parcial mista sobre derivada segunda com relação ao y', vezes isso aqui. Tá? Então, esta derivada segunda aqui, ela é contínua sempre que esse camarada aqui embaixo, essa derivada segunda aqui, for zero, tá? Ou for diferente de zero, vai ser contínua, tá? Então, aqui a gente já tem que o y, 2 linhas de x, não existe nos pontos onde isso aqui é igual a zero, tá? Derivada segunda, ou seja, para quem gosta dessa notação de de Ronde, os pontos, né? Que é exatamente aquele caso que a gente... Cadê? Foi aqui, né, ó. Exatamente aqui, ó. Tá? A derivada segunda não existe no ponto onde ela se anula aqui, né? A derivada segunda vai se anular, y igual a zero, tá? Então, este é o resultado, a gente prova esse teorema, tá? Então, fica entendido isso, né? Você vai extremizar um funcional, olha para o f, lá dentro da integral, verifique se a derivada segunda com relação ao y' é zero ou não, em algum ponto dentro do intervalo. O intervalo é
o intervalo ele é estabelecido pelas condições de contorno. Se der zero em algum ponto ali, aí você nem vai atrás de resolver a EDO, tá? Procure uma solução de classe pelo menos C1 que satisfaça a equação de Euler, tá? Chega lá na equação diferencial, mas não precisa ir atrás de resolvê-la, porque não vai satisfazer, a função não vai ser contínua, vai ter um buraco nela ali, tá?